O burnout é tido realmente como uma doença ocupacional ou do trabalho? Olá, eu sou Melissa Tonin, da Melissa Tonin Advogados Associados, e hoje a gente vai falar sobre o burnout. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, todas as semanas nós temos vídeos novos, e se isso for relevante para você, deixa um like aqui para nós. Antes de qualquer coisa, é preciso que a gente faça uma diferenciação entre doença e síndrome, porque essa pode parecer uma coisa irrelevante, mas na verdade pode mexer com questões relacionadas à indenização para o trabalhador. Por quê? As doenças, elas no geral costumam demorar mais tempo para se consolidar, elas demoram mais tempo para o trabalhador se tratar, ao passo que a síndrome, ela pode ser vista do ponto de vista da medicina como uma questão mais simples para se tratar, para resolver. Feita essa primeira consideração, o que é importante falar para o trabalhador? Se é burnout, se refere ao trabalho, portanto, tem ligação com as condições em que aquele trabalho foram exercidas. Por exemplo, existem muitos trabalhadores que fazem uma jornada, que têm uma jornada extenuante. Então, além de trabalharem às 8 horas, permanecem na empresa por 10, 11, 12 horas, né? Isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso evidentemente vai causar um desgaste nesse trabalhador, porque é um trabalhador que vai ter menos tempo para ficar com a família, menos tempo para ter um contato social, menos tempo para se exercitar, enfim, menos tempo para tudo, para cuidar de si mesmo. Isso causa adoecimento nos trabalhadores. E a síndrome de burnout é uma das síndromes mais vistas ultimamente. A primeira questão que o trabalhador também deve saber: se é burnout é do trabalho, como eu disse, portanto, cabe a emissão da CAT, a comunicação de acidente do trabalho, que deve ser emitida pelo empregador. A segunda questão importante: esse trabalhador precisando de afastamento médico, se o afastamento for superior a 15 dias, ele vai receber o auxílio-doença, lembrando que o código correto do auxílio-doença, quando as doenças ou síndrome que seja, vêm do trabalho, é o 91, tá, pessoal? E por que o 91? Porque ele garante a estabilidade de pelo menos 12 meses, quando esse trabalhador retorna ao trabalho, ele garante o pagamento dos depósitos do FGTS durante todo o período de afastamento. Quais as outras questões importantes também para se falar sobre o burnout? Há entendimentos de que o burnout ele não vem associado a uma depressão, ele não vem associado a uma ansiedade. Há autores, que falam sobre isso. Por exemplo, a síndrome de burnout excluiria qualquer outra doença. Um trabalhador que é portador de depressão ou uma depressão associada a uma ansiedade generalizada, se ele é portador de depressão e ansiedade, ele já não seria portador da síndrome de burnout. Há autores na medicina que excluem essas questões. Interessante, né? Porque o que a gente vê na prática diária são relatórios médicos, são atestados médicos afirmando que o trabalhador, relatando que o trabalhador é portador de síndrome de burnout, mais depressão, mais ansiedade, enfim, uma soma de doenças, e de sintomas. Mas há aqueles que entendem que se é burnout, ou é depressão, ou é burnout. Uma coisa não conversa com a outra, tá? E é importante também o trabalhador saber que, havendo negligência desse empregador, havendo culpa do empregador na ocorrência dessa síndrome, cabe falar em indenização na Justiça do Trabalho, indenização por dano moral, indenização por dano material. Muitos podem ser os prejuízos desse trabalhador. Então, por exemplo, esse trabalhador ganha um X e ele tem, se entrar no auxílio doença, esse valor reduzido e muito mensal.
Então é importante que tudo isso seja buscado na Justiça do Trabalho, se for o caso. Não se esqueçam de sempre ter em mãos relatórios, exames médicos, tudo para demonstrar, para provar a síndrome de burnout, porque burnout é uma condição mental de desgaste absoluto desse trabalhador. Portanto, não existe exame de ressonância, não existe exame de ultrassom que detecte burnout, assim como não existe para detectar depressão, ansiedade, etc. e tal. Ou seja, é o relato do trabalhador para o médico do trabalhador. Portanto, é sempre importante que esse trabalhador tenha em mãos toda a documentação médica para levar esse assunto, se preciso, ao judiciário. Então, essa documentação não se esqueçam de ter em mãos, é muito importante. Outra questão de se falar também, a síndrome de burnout, ela pode eventualmente causar uma incapacidade definitiva para o trabalhador. Veja, uma vez detectada a síndrome, é importante que esse trabalhador receba todo o tratamento multidisciplinar a que ele tem direito. Então é importante também esclarecer para o trabalhador, uma vez detectada a síndrome de burnout, é importante que esse trabalhador receba um tratamento multidisciplinar. Com o quê? Mediante tratamento com psiquiatra, psicólogo, enfim, toda uma gama de tratamento. Muitas vezes esse trabalhador com síndrome de burnout é um trabalhador que tem dores pelo corpo todo. Também pode e deve procurar tratamento para esses sintomas. Tudo é importante. Exercício de atividade física, bons hábitos, tudo entra nesse cardápio aí, vamos chamar assim, de tratamento para burnout. É possível que esse burnout gere uma incapacidade definitiva? Impossível não é, é possível, mas isso terá que ser discutido muito provavelmente na justiça para se conseguir, até se for o caso, o auxílio acidente, que é um outro benefício, que é o benefício 94. É isso, pessoal. Se esse vídeo foi relevante para você, deixe seu like, deixe também suas dúvidas e comentários. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Todas as semanas nós postamos vídeos novos. Até a próxima!